Então não vou precisar não. Glória a Deus. Queridos, reforçando o nosso aviso amanhã, das 3 da tarde até 8, 5 horas de oração, vou estar eu com um grupo de primogênitos e primogênitas. Vocês vão receber o link se Deus permitir. Pastor, tenho 5 horas disponíveis, não desconecte. Fique com a gente. Durante 5 horas vai ter alguém de nós, eu, eles, sempre alguém orando com o microfone na mão na frente. Você vai nos ver espalhados. Vamos orar sobre tudo, sobre vocês, sobre todos. Se conectem com a gente de alguma forma, tá bem, amados? Amanhã nós vamos abrir um portal aí no mundo espiritual. Vamos trazer uma ruptura contra o inferno. E vamos batalhar por vocês. Então não desconectem disso, tá bem, queridos? Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Essa voz que está desse jeito aí, se orar 5 horas, peito aberto, aquele ar gelado na minha cara, me arrebentou mesmo. Ainda tem que vir pregar na casa da mãe, dozinha de mim. Mas eu estou aqui, de pé, o que eu vou te falar? Vamos lá, com voz ou sem voz, tem que dar certo. O título da palavra é Deus, quanto a mim e você, Ele se proveu de mim, de você. Vamos ler algo, 1 Samuel 16, versículo 1. Deus chega e fala sobre Davi. Fala para o profeta Samuel. Há um contexto aí. O profeta Samuel, uma vez recebe uma ordem de Deus. Deus diz, Samuel, unge tal de Saul como rei para mim. Saul era um homem muito bom, primogênito da sua família, digno, amava a Deus, humilde, não estava de olho nas riquezas. Quiseram ungir Saul a rei, Saul não queria, tiveram que achar ele para ungí-lo. Isso é lindo, porque são qualidades, atributos que fazem Deus te dar tudo. Alguém como ele que não quer, é aí que Deus vai dar. Quando você não está apegado ou apegada a coisas materiais, o que Deus mais vai te dar é material. Quando você não tem competição com o dom que o teu irmão tem, Deus vai te dar os dons. Saul tinha isso, ele era lindo. Deus chega para o profeta Samuel e diz, unge ele para mim. E Saul, a priori, vai muito bem durante alguns anos. Alguns anos ele faz o que foi chamado para fazer. E ele vai fascinando o Oriente Médio de gigantes. Para quem não sabe ou não lembra, gigantes não é que era gente muito alta. É uma maneira que os demônios ensinaram em lugares de centro de invocação de demônios, aonde vem uma mulher e o sacerdote dos demônios fecunda ela, para que nasça um feto sem a alma e o demônio morando naquele corpo. E por isso que Deus queria tirar essa maldição da terra. Saul vai muito bem por um período. Chega uma hora, ele cresceu para a cabeça. Ele encontra exatamente um gigante aí. E ele vê que ele tem um grupinho em volta, o cara proliferou. E o que mais chama a atenção de Saul é o tamanho dos animais. Porque até os animais da nação estavam já passando por esse ritual maldito. Subiu para a cabeça. E Saul pega o cara, leva para dentro do palácio, pega os animais com a história de não fui eu, que não fui eu. Trouxe tudo para dentro de Israel, em volta do palácio. Deus achou aquilo tão repugnante, que chega então para o profeta Samuel e diz, eu não quero mais Saul. E aí ele usa uma nova frase sobre Davi que não tinha usado a respeito de Saul. 1 Samuel 16, versículo 1, filho, vamos ter aí no telão os versículos, solta lá para mim. Então Deus diz assim para Samuel, até quando terás pena desse tal de Saul, que eu já rejeitei mesmo, que não seja rei? Disse o Senhor, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos, falando de Davi, me provi de um rei. Esse termo provisão, ele vem do deserto, dos árabes do deserto. Eles que originaram isso na terra.
por causa daquele medo amanhã não ter água no deserto, não ter comida. Então eles sempre fazem um grande sacrifício para ter provisão. Provisão não é uma coisa que se faz uma compra, joga lá e diz eu tenho provisão. Provisão é algo que você gradativo vai aumentando, vai acrescentando. Olha, poderíamos comer os 3 quilos de arroz, quer saber? Vamos comer 2, vamos sacrificar 1 e pôr para a provisão. É uma coisa gradativa. E à medida que aquilo vai crescendo, tem que remanejar. Ó, essa prateleira vai cair, já está muito pesada, vamos fazer uma outra. Olha, esse quarto, essa provisão aqui, se a gente remodelar, vai caber mais coisas. É a obra que Deus faz em mim, em você. De tempo em tempo Ele fala, vamos remodelar, vamos mudar isso. Mas você está sempre recebendo de Deus acréscimos. Agora, por que Deus fala para Samuel, me provir de um rei? Deus não erra nunca, lógico. Mas Ele está dizendo para o servo dele, Samuel, a primeira vez eu te mandei ungir não deu certo. Porque Samuel está com pena, está entristecido pelo seu ungido Saul. E Deus diz, eu tenho que te dizer que não deu certo. E eu sei que você está entristecido com o episódio. Então é como se Deus falasse, nós não vamos cometer o mesmo erro 2 vezes. Porque desta vez eu me provi. O que quer dizer? Saul era muito bom. O povo pediu o rei, eu já te lancei ele. Mas eu não me provi dele, eu não preparei ele. Mas esse próximo, não tenha medo de ungir de novo. Você não vai passar pela mesma tristeza 2 vezes, porque esse, enquanto Saul ia me largando, parecia que eu, Deus, estou perdido das ideias. Eu estava trabalhando no escondido, estava aumentando uma dispensa minha dentro de um menino. Eu me provi, eu trabalhei bastante ele, para que agora seja o rei, que ao crescer, não vai mais me abandonar. Deu para entender, queridos? É o processo com a gente. Deus está se provendo, é o título, de você. Ele está fazendo de você uma provisão para quê? Antes da Casa Firme existir, eu estava irritado com Deus, falando, o Senhor põe a espada mais afiada no meu pescoço. Fulano, não sei quem, que faz o quê? Eu não tenho, pela metade já está me pegando, já está me proibindo, já está interferindo, já está dizendo que não pode. E naquela noite, descendo do monte, o Espírito Santo me falou assim, uma informação que nunca ninguém tinha me dado. Ele me falou, eu não estou te preparando para você ser bom. Eu estou te preparando para você ser preparado para conseguir andar com aquele que vai andar com você. Saul, ele parou de querer andar com aquele Deus que estava andando com ele. A gente acha que a nossa preparação consiste em a gente não fumar, xingar, falar palavrão, roubar e tal. A preparação de Deus na minha vida, na tua, é muito maior do que isso. Ele está te preparando para conseguir andar com o Senhor que vai andar com você. Aplaude a Deus por isso. Deixa eu te explicar isso melhor. Lá em 2 Samuel, abre 2 Samuel capítulo 6. É assim que normalmente eu prego lá fora. Eu não prego com a Bíblia na mão, normalmente, padrão genérico. Eu prego assim, como prego lá fora, estou pregando para você hoje. Em 2 Samuel 6, o Davi, agora ele é o rei da nação, ele quer trazer a arca de Deus para o lugar certo. A arca de Deus há muitos anos está jogada na casa de um cara que não deu a mínima para ela. Tem 2 filhos, tal de Uzá e eu, que nunca deram a mínima para a arca. E agora Davi quer tirar a arca dali, quer levar para o palácio com ele. E ele faz um culto lindo. 2 Samuel 6:1 tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Não, volta lá. Escolhidos de Israel. Diga comigo, os melhores do exército, seletos.
Então agora Davi é o rei. Ele tem 300 mil de exército. Ele escolhe a nata, os melhores, os mais sérios, os mais fiéis. 30 mil é muita gente. Tem gente que fala, na nossa igreja tem 8 mil. É olhar de Deus, você conta direito, dá 1.000 é alguma coisa. Nós não temos na grande São Paulo, no urbano, lugar que caiba 30 mil. Não tem. Temos 20 mil. Não é verdade. Não tem logística. Nem aqui na saúde, não vai ter. Não tem nem logística para abrigar carro e pôr 20 mil no lugar. Imagina Davi me juntar 30 mil de verdade. Diga comigo, é igreja de explosão. É muita gente. Que mais? Vamos continuar, porque tudo gira em torno de Deus. Versículo 2. Depois, com todo o povo que tinha consigo, partiu para levarem de lá a arca de Deus, do Deus que é o sublime. 3. Puseram a arca de Deus num carro novo, diga, não é carro qualquer. Repara, Davi fez algo novo, ninguém usou, aí colocou a arca lá. Tem bois e tem aquela parte atrás. Que mais? Os aios guiavam o carro novo. 2 tranqueiras. Nunca deram a mínima para a arca. Agora que o rei está aí, a nata está aí. 30 mil pessoas estão aí. Agora eles estão morrendo de amores pela arca. Imagina a arca do Senhor. Então eles guardaram lá para ver se ganha votos. Versículo 4. Levaram para a arca de Deus, que estava, Aiô, e adiante da arca. O cara está cheio de amor pela arca. 5, ou seja, tudo uma piada, está tudo errado aqui. 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se, diga comigo, todo culto, enche a gente de alegria de Deus. Guarda isso para o resto da tua vida. Não, pastor, foi no culto, não me senti. Olha, se no culto não se sentiu, imagina ficando em casa assistindo o Tio Patinhas, o inferno que você ia sofrer lá. Então não tem. Está na casa de Deus, errado não, é 1000 vezes melhor. Se alegrava, com toda sorte de instrumentos. Olha o que fez Davi de lindo. Ele entrou na nação, violão, violino, não sei o que, tudo que ele achou, tudo, todos os instrumentos. Jogou lá, 30 mil, gente de qualidade, carro novo, louvor para tudo que é lado, todo tipo de instrumento tocando. E tudo isso para Deus, com saltérios, com alegria. 6. Quando chegaram a Eira, Uzá está cheio de amores pela arca, estendeu a mão à arca de Deus, segurou ela, porque os bois tropeçaram. Então ele viu que os bois deram uma. Como ele ama muito a arca, colocou, ou seja, é um inferno. Aí Deus, versículo 7, o que diz lá? Deus matou o cara, se livrou dele. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e falou, para com essa piada. Pastor, como pode ser piada? Como Deus não recebe um culto dessa magnitude? É porque Davi quer fazer algo lindo para Deus, mas não foi preparado para isso. Deus tinha falado para Moisés, Moisés, deixa eu te falar algo. Eu te mandei fazer uma arca, não foi? Foi. Ela é um pouco pesada, não é? Moisés, eu não sou um Deus que mudo, que esqueço o que eu digo. Uma frase que eu disser está estabelecida pela eternidade. Esta arca ou é levada sobre ombros de sacerdotes, ou deixa ela onde está. E se tiver sacerdote para dizer que minha arca é pesada, que eu sou um peso na vida dele, agora quem não quer sou eu. Ela fica aí, mas não tira ela do chão que não seja por ombros de... Para você entender como é sério isso, bem depois de Moisés, lá em Josué 3, põe lá, 3:11. Josué bem depois de Moisés. Deus fala com Josué, Josué repete para o povo. Vão atravessar o mar, o rio, e o rio vai parar em 2. Olha o que Deus diz ali. Josué capítulo 3, versículo 11. Olha as palavras do Espírito Santo por Josué, esse Josué que nunca muda.
eis que a arca da aliança do Senhor toda a terra passa o Jordão diante de vós. Agora me dá o 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos, o que diz na Bíblia? Não diz bois. Veja como Deus não muda de ideia. Sacerdotes, quando a planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor nos ombros, pousem os seus pés na água do Jordão, essa água vai dividir em dois. Está clara a ideia? Galardão meu, eu não vou dar para boi novo, eu vou dar para servos e servas que estão carregando o que é meu. Meu poder para dividir o Jordão não vou instalar nos pés de um boi novo, vai ser nos pés do povo que me serve e paga preço por aquilo que é meu e carrega nos ombros. Queridos, é muito mais seguro um carro novo com bois. Uma pedra de 20 centímetros de altura para um boi não é nada. Para nós, é tropeçar. Mas não importa. Deus fala, se eu sou peso na tua vida, me diga. Paramos aqui. É simples assim. O que isso nos reflete aqui? Mais Deus te cobra, é porque mais Ele tem para liberar na tua vida e está chegando. Naquele dia no monte Ele me falou, eu só te cobro, porque é você que vem me pedindo que quer algo grande na tua vida. Porque estes que você diz que eu não cobro, o tempo deles já passou. Quem não quer, sou eu agora. Satanás quer te dizer que você está pagando um preço, que Deus com você, mas não é assim com o fulano a Deltrana. O fulano é a Deltrana que Deus não está cobrando, queridos. Faz tempo que Deus fechou o livro. Já viu que é piada? E quando Deus diz não quero mais, olha, para depois você convencê-lo para abrir de volta aquele livro, eu sei como ele é mais turrão do que todos nós aqui dentro. Eu conheço o perfil dele. Você se alegra com Deus de estar pondo uma coisa nos seus ombros e dizendo, eu não sou o jugo que está te fazendo mal. O maior orgulho que você tem é esse peso que você anda carregando para Deus. Tudo que Satanás quer é que você solte isso aí. Porque Deus galardoa os que o servem. Vou repetir. Toda a estrutura de Deus não é só para você mudar de vida. Porque mudar de vida, o máximo que faz com você, te põe no céu. É o Senhor Jesus ver que você não é do mundão. Ele vai dizer, eu te conheço. Pode entrar. Agora, abrir portas, arrombar o inferno, mudar vidas e conquistar. Isso não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. Não é só a tua transformação de vida que vai fazer isso. Isso aí vai ser apenas. Deixa eu ler isso. Vamos ver isso juntos. Vamos para Êxodo capítulo 3, versículo 11 ao 13. Moisés fala assim para Deus. Deus, como é que quem sou eu para ir lá desbancar o Egito, rasgá-lo em dois, tirar o povo e todo esse assunto aí? E Deus diz, você tem razão, realmente não é você. Então, Êxodo 3:11, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? O que Deus respondeu no 12? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Não vão sair, porque você não fuma, não xinga, não rouba, não fala palavrão. Vão sair por causa de quem está andando contigo. Aplaude o teu Deus direito. « 99,9999% de tudo que Deus te prometeu não vai se cumprir, porque Deus mudou a tua vida. Vai se cumprir por muito mais do que isso, por aquele que está andando com você. Casa firme. Um dia Deus falou que vai levantá-la para fazer um avivamento no mundo e fazer a vida do desgraçado do diabo um inferno. Isso não vai se cumprir porque a gente não está fumando, xingando, roubando, bebendo. Isso é o mínimo para ser crente. Isso vai se cumprir por causa desse que anda com a casa firme. Tudo que Deus te fez de promessas vai se cumprir.
E não se canse de quem está andando com você. Tudo que Satanás quer é que você solte a mão desse que está andando com você. Satanás quer te provar por A mais B que você está exagerando. Ele quer que você se canse desse Senhor que está de mãos dadas com você. Satanás quer te mostrar que o Evangelho pode ser muito mais light. Mas ele não vai te dizer que você está recebendo uma proposta desse que anda com você não querer mais andar com você. Deus está de olho se você já se cansou dele. Satanás quer te dizer que está sendo um fardo essa coisa de você crer em promessas. Você lembra de Caleb, que Deus falou assim, eles não querem mais? Caleb tomou a decisão de continuar andando comigo até a terra prometida. E aqueles 10 que falaram não dá, eles soltaram a mão de quem estava andando com eles. Vou explicar isso melhor. Quando Deus fala para Samuel, Davi, não vai dar problema. O que Deus estava querendo dizer, eu preparei Davi para andar com o ser que vai andar com ele. Ele não vai estar sozinho, por isso que ele vai conseguir. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz que o profeta Samuel, vamos ver isso? 1 Samuel 16, versículo 13, o profeta Samuel pegou o chifre lá, colocou azeite dentro. Vamos lá. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o que diz na tua Bíblia? O Espírito do Senhor veio para ficar e andar com Davi. Por que é que Davi conquistou o Oriente Médio inteiro? Por causa daquele que estava andando com ele. Quem aplaude a Deus aqui? Você não vai se cansar de Deus. Mas pastor, tudo que eu oro acontece ao contrário. Eu entendo. Em época de dispensa, provisão, Deus se prover de você. Quem te odeia te acha no dia seguinte. Quem quer te ajudar não te encontra. Quem fala mal de você, você descobre no dia seguinte que fala mal de você para tirar teu humor mesmo. Você ora e Deus aparentemente não faz nada mesmo. Mas Deus te diz, não se canse de mim. Eu estou fazendo de você uma provisão para andar comigo. O Espírito Santo, Davi já estava pronto para andar com aquele ser que ia chegar para andar com ele. Deus deu essa oportunidade para Saul, mas Saul não quis. 1 Samuel 10, versículo 6, o profeta Samuel falou para Saul assim, Saul, você não se preocupe, eu estou te pedindo para ser o rei, é muita coisa para a tua cabeça, não é teu perfil, não é o que você quer, mas tudo vai acontecer, não é por tua causa não, vai acontecer por causa daquele que vai andar com você. Vamos ver isso? 1 Samuel 10, 6, Samuel, o profeta, dizendo para Saul, o Espírito do Senhor se apostará de ti, e o resto é resto. Dá para dar glória a Deus? No capítulo seguinte, aparece um desafio do inferno. Chegam os inimigos, querem invadir a nação, querem ficar furar os olhos de todo mundo, querem fazer miséria. Agora nós vamos validar o que o profeta tinha falado. Próximo capítulo 11, versículo 6. Então, não, o 6, não o 1, vamos lá. O Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ele ouviu estas palavras, se acendeu sua ira, foi lá, arrebentou os inimigos, não deixou nada no lugar e se levantou. Então, não se cumpriu na vida de Saul, só porque ele era muito bom, primogênito, homem de Deus, temente, humilde, que não queria posição nenhuma. Não é por isso que se cumpriu. Se cumpriu por causa desse que veio para andar com ele. E quando ele começou com palhaçada dele aí fora,
ele estava soltando a mão gradativamente do que estava andando com ele. Qual exemplo temos para isso? Sansão. Sansão se apegou à mulher que falou: preciso te pôr no inferno a todo custo, porque diz que ele sentia angústia de morte. Preciso te pôr no inferno, você precisa me dizer como é que é isso. Sansão tinha um cabelo que era uma desgraça. Sabe o que é você nunca cortar o cabelo? Devia ser isso aqui. Que inferno. E ele fala: então você me livra dessa peruca, porque eu não estou aguentando mais. Tá bom. Ela chamou lá, deve ter chamado um estilista de capilar, e arrancou o cabelo. Diz que ele pensou assim: sairei das cordas como das outras vezes. Então Sansão estava tão acostumado a se mover nos dons, no poder de Deus, que ele achou que aquilo era uma coisa com quem ele interagia muito bem. E ele não estava mais entendendo que isso só acontecia por causa de quem estava andando com ele. E então diz que ele tentou romper as cordas e não conseguiu. E não sabia ele que o Senhor tinha se apartado dele. No original, não sabia ele que o Senhor que caminhava com ele o havia abandonado. Então Sansão, a duras penas, descobriu que ele estava tendo todo aquele êxito, toda aquela vitória, por causa de quem está andando com ele e com você hoje. Você tem alguém que está andando com você, tudo que Satanás quer é uma desconexão. O diabo não aparece da noite para o dia com chifre e tridente na mão. Ele vem com essas coisas. Se canse desse que está andando com você. O que o Senhor Jesus falou para Pedro? Lá em, vamos falar. Em João capítulo 21, versículo 18. O que o Senhor Jesus falou para Pedro? Pedro, vamos lembrar da história de Pedro? Pedro era muito bom. Pedro era um príncipe, assim como Moisés. Moisés tinha todas as qualidades que hoje você quer ter, ele já tinha. Nobre, não era dado a cachaça, não falava palavrão. Ele já tinha aberto mão do patrimônio que ninguém aqui abriu mão para andar com Jesus, com o Senhor Jesus. Ele era do rei, largou tudo lá por amor à obra, fez mais do que todos nós aqui. E Deus fala para ele o quê? Eu tenho que ir com você. Se não for, quem vai contigo, você não tirou o povo. Pedro é tão lindo como Moisés. Pedro olha para o Senhor Jesus de repente e diz assim: Senhor, não se sinta só. Porque o Senhor Jesus está dizendo: vocês vão me largar, eu estou me sentindo só. Eu estou em angústia por ver o que eles vão fazer comigo daqui a pouco. Pedro chega para o Senhor e diz assim: o Senhor nunca vai ficar só. Se nenhum desses outros 10 aguentar ficar perto do Senhor, não se preocupe, eu vou estar perto. Essas não são palavras de um mágico ou de um ator falastrão. Essas são palavras de alguém que ama muito. E Pedro, quando falava que dá a vida pelo Senhor, não estava brincando. Tanto é que para andar no meio do tufão, para ir até onde o Senhor dele estava, ele saiu do barco. E agora vieram prender o Senhor Jesus dele. O que Pedro fez? Tirou um facão e cortou a orelha do cara. Em segundos, um monte de espada teria já atravessado o estômago dele. O que o Senhor fez na hora? Se interpôs entre Pedro e os caras. E fez milagre. Colou a orelha de volta. Com o milagre, inibiu todo mundo. Eles vendo o milagre e aqui é divino, não podemos levantar a espada. E ele diz: espera, está aqui o milagre, todo mundo quieto, ninguém mexe com Pedro, pode ir. Pedro, é sério? Pedro não é um moleque. Porém, em seguida, Pedro, vendo o que o Senhor dele está passando naquela cruz, não está entendendo nada. Ele fala as 3 frases que põem qualquer ungido no inferno em minutos.
Ele fala: eu não sou dele, não recebo nada do que me ensinou e não o reconheço. Que põe qualquer ser humano no inferno. E agora o Senhor vai resgatar Pedro. E o Senhor diz: Pedro, você precisa me fazer novas promessas. Ué, para Pedro está difícil, porque as primeiras que eu fiz com toda a sinceridade do coração, eu fiz totalmente ao contrário. Então em João 21:18, o Senhor fala assim: agora Pedro, você me faz novas promessas, agora vai dar certo. Em verdade te digo, quando eras mais moço, Pedro, mais moço, até a hora de me negar, era você que era sério, saía atrás da tua provisão, sério, mas era você. Te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, era a tua decisão e você era sério. Quando, porém, esse porém é agora, fores mais maduro, mais sólido, homem de Deus, que tem as cãs, estenderás as mãos, e tem um outro aí que vai vir na tua vida, e vai te cingir. Você tendo este outro, você pode prometer que agora você não vai me negar mais. Quem dá glória a Deus aqui? Vamos ver a prova? Aí lá em Atos 1:14, Pedro está escondido, com todo mundo naquele cenáculo, a nação quer matá-lo a todo custo, e daqui a pouco vem este outro amado Espírito Santo, vem para andar com Pedro. O que aconteceu? Numa semana ele ganha por Senhor Jesus 3 mais 2, 5 mil, equivalência a São Paulo, 20 milhões de almas salvas numa semana. Então, não bastou só a parte linda de Pedro, não. Aconteceu por causa do outro que veio a andar com Pedro. Quem vai dar glória a Deus bem forte? Aplaude ele está aqui, Senhor. Deus gosta de me falar muitas coisas, me tirando daqui e me leva para o Líbano. Não que o Líbano tenha segredo, porque o Líbano ele sabe que lá eu fico mais assim, desafogado um pouco, mais calmo, com a cabeça um pouco mais no lugar. Então ele fala umas coisas comigo lá. Ele falou que vai haver avivamento. E ele me falou de 4 anos de preparação. Eu não entendi que eram 4 anos dele faxinar a igreja e tirar quem parecia, que nunca foi. Eu achei que era para chegar ao avivamento. Já passaram 10 anos. Praticamente não vimos nada, a não ser mais de 2.300 pedras que materializaram. Mas não vimos mais nada. Posso falar algo? Nós vamos continuar segurando a mão do Senhor Jesus. O que significa? Porque o avivamento que vai vir aqui, não vai acontecer porque a gente finalmente se tornou uma igreja tão linda que não fuma, não xinga, não rouba, não bebe, não fala palavrão. Mas é por causa de quem está nessa igreja andando com ela. Então, se demorar mais um dia, Abraão, 76 anos de idade, 24 anos depois, aos 100, está aqui o filho. Mas uma coisa a Bíblia diz: Abraão andou com Deus, não soltou a mão de quem andava com ele. Deus vai fazer coisas tremendas agora na tua vida. E você não olhe teu contexto, não meça, não vejo por onde, não fala essa bobagem. Me sinto tão aquém, não fala essa outra bobagem. Não vai acontecer tudo agora por aquilo que você se tornou. Vai acontecer por esse que está andando com você. Ele vai levantar a mão e o baú vai se abrir. Vai vir poder, vai vir recurso, vai rejuvenescer, vai vir cura, vai vir restauração. Gente vai correr atrás de você. Por causa desse que está andando com você, de quem você não solta a mão. Aplaude o teu Deus, aplaude a igreja. O imperador descobre a duras penas que no reino dele, ele descobre que todos os conselheiros eram uma cambada, e o único que era de calibre espiritual, de caráter, que era Daniel, parou na cova. Ele se viu enganado da pior maneira possível. Ele viu que eles armaram um esquema lá, manipularam o próprio rei para ele sacrificar o único que era o nobre, o destacável, que era Daniel. Daniel está na cova, está lá em Daniel capítulo 6, está na cova. O rei chega de madrugada, ele diz: Daniel, por acaso o teu Deus aí que você
conseguiu segurar todos os leões que estão aí? Qual foi a resposta de Daniel? Porque tem uma tampa, não está vendo. O rei, eu continuo aqui. Os leões continuam aqui. Mas eu fui livrado. Na Bíblia diz assim: Deus enviou seu anjo que está comigo aqui. Então ele está dizendo, por causa de quem está aqui, no original, o Senhor manifestou o anjo que já anda comigo. O anjo não veio na vida de Daniel porque jogaram ele na cova. O anjo esteve com Daniel a vida inteira. Então vamos traduzir para o ano 2025 nessa pregação. Rei, os leões não me comeram por causa de quem anda comigo. Ele está aqui. Vai aplaudindo a Deus, igreja. Por causa de quem anda com você. Deus criou um cenário para a gente muito lindo. Deus fez questão de criar isso. O rei chega para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: vocês vão dançar a chepauleira, dançar a garrafinha, alguma coisa aí do mundo vocês vão fazer. Está cheio de crente fazendo, vocês vão fazer. Nós não fazemos. Vai para a fornalha, vamos. Daniel capítulo 3, vamos ler, 23 a 25. Mais uma vez, é assim que eu prego lá fora, tá? Prego de cor. Por quê? Para impressionar, ganhar likes, é óbvio. Mas para fazer o povo querer palavra. Quando eu pregava assim, eu fui numa cidade numa vez. Isso aconteceu, foi só uma vez, mas aconteceu. Eu fui numa cidade e eu preguei assim, foram 3 noites. Todos os pastores da cidade se juntaram. Eu fiquei nesse ritmo. Vieram para mim no dia seguinte perguntar se eu não tinha trazido na minha mala, porque eu levava material meu, pregações e tal. Se eu não tinha Bíblias, porque o povo tinha comprado todas as Bíblias da cidade. Foram para as livrarias comprando, começaram a ler. Olha que lindo. Mas por que você está contando isso para a gente? Para mim, lógico que vocês aplaudiram a Deus pela minha vida, falar, mas que homem de Deus é esse? Para despertar a tua atenção da importância da Bíblia no teu cérebro. Dá para dar glória a Deus? A gente conta piada, brinca, mas a gente lê palavra, queridos. Vai aplaudindo a Deus, vai. Bíblia. Eu já te fiz um vídeo na sexta anterior, dizendo, não é só poder, é Bíblia, os dois juntos. Vamos ver em Daniel 3, 23 a 25. Olha o quadro que Deus preparou para a gente. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3, 23 a 25, volta lá, isso. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíam atados dentro da fornalha sob maneira acesa. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens no fogo? 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que, o que diz aqui na tua Bíblia? Andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é divino. Olha que Deus criou. Sabe por que o fogo não me pega neles? Por causa de quem anda com eles. Aplaude a Deus agora, aplaude. Deus criou isso para a gente. Nabucodonosor, saiba que eu ando com eles. Por isso que não dá nada. Isso aqui você vai ter que se converter agora, senão vou te esfolar vivo. Aí o cara se converteu, para ver se eu mesmo andaria com ele. Com o Senhor Jesus, o Senhor estava extremamente fragilizado, como já disse. Era já uma fase que ele sentia angústia, dor, tristeza, depressão, tudo isso ele fala. Ele fala, sinto angústia, sinto depressão, tudo foi atacado. E aí os discípulos, eles sabem que vão abandoná-lo. Mas ele diz, apesar de eu estar vulnerável desse jeito, fraco desse jeito, apesar do que vão fazer comigo, eu não vou fazer nada, eles vão me destruir, eu vou estar lá como cordeiro na mão deles. Eu ainda sei que vai dar tudo certo. Eu ainda sei que tudo que eu prometi a vocês vai se cumprir. Sabem por quê? João 16, 32, ele diz, por causa, vamos ver isso, João 16, 32. Qual era o segredo do Senhor Jesus? Eis que vem a hora, já é chegada, em que sereis dispersos cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, porém,
eu não estou só, porque o Pai anda comigo. Quem vai aplaudir direito aqui? Por causa de quem anda comigo, vai funcionar. E não é que funcionou. O que ele fala para a gente? Para finalizar, penúltima referência. Ele diz uma frase para nós. Mateus 28, 20. Ele diz para a gente. Vamos ver isso. Ensinem tudo que eu ensinei vocês para todo mundo. Vamos lá, Mateus 28, 20. Ensinem a guardar, todo mundo aí, as coisas que eu já ensinei. Eis que estou o quê? O que ele está dizendo? Estou. Então tem alguém andando com você. Mesmo na hora que você orou e não se cumpriu. Na hora que você pediu e veio tudo ao contrário. Na hora que você passou por um golpe, por um trauma, por uma tristeza, e não adianta vir para cima dele com essa história de me leva. Isso é manjar, golpe e manjar. Elias falou, Deus me mata. Jó falou, maldito é o dia que eu nasci. Jeremias, maldito seja o dia que eu nasci. Jonas, melhor me fora morrer. E tem mais uma bagatela. Eu estava lá num Passat 85 naquela época. Mas era esse Passat que eu ia entregar em seguida, porque eu tinha falido por causa de corrupção brasileira e de plano, de cruzado com cruzeiro velho e novo e atacou automóveis. E eu me sentia carregado por uma mãe que eu amo, que eu estou cuidando, e 2 filhos, irmãos, mas punha no colo como filhos. Eu falei, Deus, se é para morrer de fome, me mata agora, porque o Senhor sabe que estou um pouco me lixando, não tenho medo de nada. E eu achei que ele ia vir para me levar, porque eu senti uma presença chegando, mas eu senti alegria. Falei, ué, mas não vai me matar, não. Olha, agora eu entendi por que ele fez aquilo, porque eu estou aqui pregando para você de pé hoje. Então essa história, Deus me leva, me mata, não vai funcionar. Então nós vamos repetir, o Senhor Jesus está com você, na hora que você fala para Ele te levar, para te matar, para não sei o quê, enfim, Ele está com você. Ele está com você quando eu te dou os parabéns que você nasceu. Eu nunca vi um dia tão falso na minha vida. Todo mundo, ai, parabéns. O irmão, ontem você me fritou, antes de ontem fez churrasco de mim. Não, mas hoje você nasceu. Então tá. O Senhor Jesus diz que está com você ali. Eis que estou convosco todos os dias. Não só na hora do bem bom. Não só na hora do dia da maior falsidade, que é o feliz ano novo. É um que faz macumba para a família inteira. Feliz ano novo. O Senhor está com você ali também. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nos leva a isso? Vamos voltar para João 16, última referência. Versículo 33. No mundo, olha, tenham paz em mim. No mundo terão aflições. Esses crentes de evangelho ultra fácil. Estão aí em igrejas que tudo tão lindo, tão fácil, tão moleza. Tem alguns que nem em casa saem mais porque eles dizem, eu sou a igreja. Eu estou perguntando a conta bancária para mandar meu dízimo para eles. Eles ficam analisando, assistem 3, 4 cultos para ver qual o melhor se encaixa com o seu discernimento. Essas palhaçadas. Não está escrito na Bíblia deles esse versículo que você vai ler. 33, não 23. Terminamos aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, não esse povo, não, você passais por aflições. Porque na Bíblia deles, esse versículo nem existe mesmo. Passais por aflições. Mas como eu estou com você, todo dia, em todas as horas, mesmo quando você fala para eu te levar, eu estou com você, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aplaude ele direito, aplaude. É esse Senhor Jesus que você escolheu para andar com Ele. É desse Senhor Jesus que você não vai se cansar. Me traduza a pregação, pastor. Desfragmenta ela para mim, para eu entender facilidade. Vamos lá. Existe uma sensação maldita quando chega a hora de orar e você, tem que orar mesmo. Isso é algo demoníaco lá dos quintos dos infernos.
Quando ele me mandava lá ficar com orações lá embaixo, quando eu não sabia nem por que tinha que orar tanto, porque eu já não estava precisando de nada, ele me falava, o Espírito Santo me dizia, você não está nessas campanhas por causa das suas necessidades. Você está se afinando na oração para cada vez mais estar pronto para andar com quem quer andar com você e fazer tudo na tua vida. Satanás não te conta essa história. Quando você ora, você está se afinando com quem está andando com você. E Satanás vai produzir um sentimento, vai batalhar para isso. Para você entender a oração como aquele fardo, mas sem ele é pior. Manda o diabo para o inferno. A partir de hoje, a oração para você é a melhor coisa do mundo. E você vai pôr isso no teu coração com um sorriso. Chegou a hora de orar. Tem hora de dormir, tomar banho, almoçar, jantar, trabalhar, mas tem hora de orar. E esta hora você vai fazer com a maior alegria do mundo. Porque o Deus que está andando com você não é fardo na tua vida. E ter comunhão com Ele não é fardo na tua vida. É o teu prazer. Dá para dar glória a Deus? Falando em finanças, eu não estou fazendo apelo financeiro, não. Nesta igreja. Abrimos novo, viemos para cá do outro endereço, já alugamos os 2 maiores galpões da saúde na época. Sem um tostão furado, me chega alguém que eu achava ele precioso demais. Eu pus ele, não tínhamos monte para o lado de cá, fomos lá na região do Alphaville orar, eu pus ele do meu lado, eu falei, Deus, se o Senhor tem chamada comigo para cuidar da igreja para ti, me torna ele milionário. E aí Deus me ouviu, e na mesma semana, esse cara, ele tinha perdido já tudo, tinha um apartamento que ele morava dele, ele estava me implorando para orar para Deus vender, para ele conseguir pagar as dívidas e comer e ir para qualquer lugar alugado. Mas Deus me atendeu. E na mesma semana, ele pegou lá o anúncio de ser corretor na maior imobiliária de São Paulo, não residencial, comercial. Ele foi lá na hora, foi efetivado. Ele viu o milagre. E aí, na mesma semana, Deus deu um jeito. Já indicaram ele para a diretoria. Em 2 meses, esse desgraçado era um milionário. Mas por que desgraçado? Porque ele ganhou dinheiro e perdeu a graça. Por que é um desgraçado? Por que Deus fala, o pastor em Apocalipse 3, perdeu a graça, sem a graça, desgraçado, destituído da graça. Ele me chega e me diz assim, em 2 meses, ele agora está com um dos carros mais caros que eu conhecia, blindados do Brasil na época. E ele me fala que, aqui, chegando do meu lado, eu do lado dele aí, chegando nesse farol, ele me diz, sabe, o diabo ataca a gente dizendo que o dízimo é muito grande. Eu, na hora que eu vi aquilo, me choquei. Eu já ia dizer, para esse carro, vou dizer. Mas pensei, não, já que é um infeliz, pelo menos que termine de me dar o carona até aqui, para que vou andar a pé. Aí chegamos aqui, eu desci do carro, eu falei, Deus, esse cara não vale nada. Deus falou para mim, você me pediu para dar isso para ele, e colocou em xeque teu chamado, mas você não me pediu para prepará-lo antes. Deu para entender? Quando Deus fica te ensinando a dizimar e ofertar, é porque Ele vai te dar patrimônios, não é porque Ele quer roubar, porque com o dinheiro que eu e você damos para Ele, Ele não faz nada. Não me leve a mal, Ele não faz nada. Ah não, dei 1 milhão, e no oceano de Deus 1 milhão faz o quê? Ele está te treinando a andar com Ele, e não se perder, não virar um desgraçado, um perfeito idiota. Dá um glória a Deus bem forte aqui. Quando Deus te treina a andar nos moveres, porque um mestre que traz ensinos profundos, um apóstolo que funda, mas um avivalista, ele anda nos 9 dons e nos 5 ministérios, aviva tudo. Deus está treinando você para não perder o cérebro, para você se mover com a maior naturalidade, terminar aquilo e continuar uma pessoa normal. Quem dá glória a Deus aqui? Então Deus te diz, esse processo é uma dispensa que eu estou montando em você. Eu estou precisando fazer mudanças na tua vida. Não se canse de mim. Não queira mudar de religião. Como é que a gente muda de religião? Sai de uma igreja da oração do fogo, e vai para um lugarzinho lá do pois é de tudo tá moleza, e acha que continua na mesma religião. Deus não vai perder você.
Ele me mandou falar isso para você porque Ele está investindo em você. E Ele pretende levar isso até o último, até levantar você. Custe o que custar, Ele vai levantar você. E você não se canse dEle por nada deste mundo. Quem aí em casa, que você que me assiste agora, que você que ouve o áudio posteriormente, vocês filhos que estão na igreja, quem quer fazer esse voto, falar: Senhor, eu quero segurar a tua mão por resto da minha vida. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão, se de alguma forma provei, dei indícios de me cansar do Senhor, de achar que a arca pesa nos ombros. Peço perdão ao amado Espírito Santo por todas as vezes que me atraiu para a comunhão, que me convidou a orar, e eu encarei como fardo. Peço perdão ao Senhor por qualquer renúncia material, que eu tenha dado indícios de me sentir roubado, roubada. Peço perdão. Eu me apego ao Senhor. Diga isso, não importa o processo. Não importa o que eu esteja sentindo. Senhor Jesus, não abro mão de Ti. Não solto a Tua mão. Amado Espírito Santo, por favor, não me deixe retroceder. Não me deixe cansar do meu Senhor. Não me deixe extinguir o Senhor da minha vida. Eu peço perdão ao Senhor. Se dei para o Senhor a sensação de estar sendo peso na minha vida, eu peço perdão. Pai Celestial, Paizinho querido, toda a minha vida está nas Tuas mãos. Eu nunca vou me cansar do Senhor. Nunca vou me cansar de ser Teu filho, Tua filha. Eu estou nas Tuas mãos. Completa a obra que começou em mim. E eu Te louvo por nunca abrir mão de mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Oh Espírito Santo querido e amado, ouve tudo que foi falado aqui. O que agora mesmo foi orado nas casas, ouve, Senhor. Ouve, Espírito querido, por favor, ouve. Atende mesmo. Glorifica a Tua essência nos Teus filhos. Senhor, emplaca dentro deles a pregação de hoje, para que cada vez mais entendam que não importa o que estão atravessando, eles já têm o bem maior. Por favor, Espírito amado, começando por mim, atraia-nos cada vez mais para o quarto da oração. Em nome de Jesus. 2 minutos para você orar. Fale com Deus agora. Aplique a pregação que acabou de ouvir em oração. Eu vou te dar esse tempo entre você e Ele.
Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és, o inferno não prevaleceu. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém. Mantenha a luz apagada, fiquem aqui, dê o aviso. Queridos, sábado que vem nós temos 12 horas de oração aqui, a partir das 9 da manhã até as 21 da noite. Gostaria que vocês tirassem um tempinho nesse dia, estivessem conosco aqui presencialmente em oração. Cada minuto que você passar com a gente aqui vai fazer muita diferença na sua vida. Deus abençoe. Estamos liberados em nome de Jesus.